Olá você que gosta ou admira a tecnologia, seja bem-vindo ao nosso portal. Eu sou o Severiano, estamos aqui para detalhar algumas coisas sobre nossa série que nós estamos apresentando, tá? Nós estamos aqui tratando dos componentes e sistema ainda desses veículos elétricos e híbridos, tratando dos motores de combustão interna como sendo um componente e detalhando os principais componentes, né? Nós vamos iniciar falando ainda do sistema de ignição Column Plug, que é um sistema bobina na vela ou bobina no plug, tá? Antes, porém, eu gostaria de contar com sua colaboração. Se você está chegando, se inscreva no canal, dê essa força, dê um like pra gente e, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que gosta também, tá? Pois bem, vamos lá. O nosso funcionamento aqui, eu estou trazendo ainda a figura anterior, que nós já apresentamos essa figura, todos já conhecem do vídeo anterior: bateria, unidade de controle eletrônico, bobinas de velas, sensor de virabrequim, sensor de câmbio e assim por diante. O funcionamento daqui é uma tecnologia utilizada em motor de combustão interna, né? E que visa otimizar a eficiência e melhorar a ignição, reduzir emissões de poluentes por causa da eficiência dessa queima. Tudo isso aqui é atingido com esse sistema Column Plug, tá? Column Plug é o nome que se dá à bobina lá na vela de ignição. Não existe distribuidor. Então, quando o motor é acionado, a unidade de controle recebe informações sobre a posição de virabrequim, sobre a posição de esticames e sobre o estado do motor. O que é estado do motor? Temperatura, pressão, porque o motor ele tem temperatura de bateria, no caso dos veículos elétricos, temperatura de bateria, temperatura de motor de combustão interna, temperatura de conversores e tudo por aí, tá? Então essa ECU recebe todas as informações para poder fazer o controle. De posse dessas informações, ela determina o momento exato em que cada bobina deve receber energização, tá? É desse momento. Pois bem, quando a bobina é energizada, essas bobinas é porque é uma de vez, lógico, se é um motor de 4 cilindros, só queima um de cada vez. Então, quando uma bobina, por exemplo, essa daqui recebe um campo, ela é energizada, ela cria o seu próprio campo magnético para a sua vela, né? Quando a tensão que vem da unidade aqui, nesse caso, vem daqui da unidade, é interrompida para essa bobina, esse campo colapsa. Esse campo colapsa rapidamente. Eu falei no vídeo anterior sobre esse colapso, né? É uma liberação de tensão instantânea. Então essa liberação instantânea ela gera uma alta tensão que é enviada diretamente para a vela, para a vela de ignição, gerando aquela faísca, aquela centelha, né? Então, quando a tensão, o campo magnético é cessado aqui pela falta de corrente, essa tensão acumulada ela colapsa, ela dispara e vai para a vela criando a centelha. É assim que funciona, tá? Aqui é só para lembrar que ECU, né, a gente tem falado, é a Electronic Control Unit, é a unidade de controle eletrônico ou unidade de controle do motor, tá? Pois bem, continuando ainda com o funcionamento, o tempo de ignição, né? Esse tempo de ignição que é primordial aqui, porque permite o controle mais preciso do tempo de queima. Você tem que nem adianta a ignição, nem atrasa. Se você não jogar a ignição no tempo correto, você vai ter problema de funcionamento, tá? Só para esclarecer, quando eu falei de tempo de ignição, esse tempo eu estou mostrando aqui que não é o tempo é o tempo de ponto de ignição e não o tempo de duração da ignição, né? Pode confundir com o tempo de ignição, qual é o tempo que ele passa durante a ignição. Não, ele é o tempo de ponto de ignição, não da duração. A duração da ignição, ela gira em torno de décimos de milésimo, como a gente, frações de milésimo, ou décimos de milésimo, de milissegundos, perdão, como a gente informa aqui. Você pode ter aí 0,3 segundos, 0,5 segundos, 0,7 milissegundos, 0,8 milissegundos. É muito curto esse tempo de duração da ignição, né? Porque uma coisa é o tempo da ignição, o tempo de ponto, e outra coisa é o tempo de duração, tá? Pois bem, todo esse processo resulta em uma queima mais completa, né? Esse processo do tempo de ponto de ignição, a duração da ignição, essa coisa toda, todo esse contexto, ele queima, resulta em uma queima mais completa, que aumenta a eficiência do motor e diminui as emissões de gases poluentes pela eficiência da queima, né? Pois bem, ainda dentro do funcionamento, esse sistema COP,
column plug, esse sistema COP, ele tem várias vantagens. A gente vê aqui eficiência, confiabilidade, manutenção reduzida e menor emissão de poluentes pela sua característica de eficiência. Porém, né, todas as vantagens, tudo na vida tem os dois lados, né? Embora ele tenha essas vantagens todas, ele pode ser mais caro em termos de fabricação e substituição, ou seja, de reparo, né, de reposição, devido ao número maior de bobinas necessárias para motores de cilindros múltiplos, né, ou de múltiplos cilindros. Tá? Então essa é uma desvantagem, ainda é um sistema caro, mas é muito vantajoso, tem suas vantagens. Tá? Pois bem, mudando do sistema de ignição, nós vamos entrar agora no sistema de admissão de ar dos motores, tá? Que é outro sistema, já que nós estamos falando de principais sistemas dos veículos, dos motores de combustão interna. Tá? Então, esse sistema de admissão, a gente sabe que ele é responsável para introduzir a misturar combustível, né? No caso dos motores a explosão ou a gasolina, e somente o ar no caso de motores diesel, onde ocorre a combustão que gera energia mecânica. Então, essa admissão é importante porque ela leva a quantidade correta de ar e combustível para que seja gerado energia mecânica a partir da realização da transformação da energia química. Tá? Pois bem, esse sistema ele é composto por diversos componentes. Nosso sistema de admissão, diversos, mas ao mesmo tempo são restritos, que é o filtro de ar, onde o ar entra, a borboleta que regula a dosagem junto com o sistema de injeção e também o coletor de admissão e as válvulas de admissão. Né? Tudo bem, essa figura que eu trouxe aqui é uma figura bastante resumida e eu só queria esclarecer que o nosso sistema aqui de admissão, ele é só isso daqui, na verdade, né? Até aqui, porque a partir daqui já é escape, tá? Aqui já é escape. Nós temos aqui uma representação do filtro, não é um desenho de um filtro, é uma representação de um filtro de ar, né? Aqui você tem os condutos, aqui você tem o conduto que vai passar pelo turbocompressor, nós já apresentamos isso aqui. Você passa pelo resfriador de ar de carga, em outras palavras, isso aqui é um intercooler, né? E depois o ar vem para a borboleta que regula a quantidade e a dosagem de ar combustível, já que nós estamos falando de motores combustão interna a gasolina. Entre essa borboleta e os cilindros e os cabeçotes existe o coletor de admissão. Ele é uma entrada única, nós vamos mostrar mais na frente em outro vídeo. Ele é uma entrada única com as ramificações para o número de cilindros necessários, né? Pois bem, o filtro de ar, o ar que entra, que vai entrar aqui no cilindro, você que vai entrar no motor, precisa ser filtrado, não é isso? Para evitar o quê? Para evitar impurezas, umidades, inclusive, tem todo tipo de coisas indesejáveis que podem entrar junto com o ar, já que o ar é captado da atmosfera, né? Isso pode causar danos aos cilindros e outras partes do motor, tá? Então, portanto, esse filtro de ar, ele desempenha a função, né, de garantir que o ar chegue limpo aqui na câmara interna do cilindro, que é desejável dentro da tecnologia dos motores, né? Eu mostrei aqui somente para representar, porque aqui é uma representação, aqui é um filtro de ar normalmente usado, todo mundo que tem carro já conhece isso daí, tá? Então vamos falar agora um pouco do nosso resfriador, aqui do nosso intercooler, tá? O nosso intercooler, ele é crucial por quê? Porque ele como ele pega o ar de um turbocompressor, né? Se fosse um motor aspirado, provavelmente isso aqui não seria problema, mas como é um motor, nós estamos representando um motor com turbocompressor, o ar sai quente daqui, especialmente nesses casos, quando tem tubo alimentador, tá? Ele é crucial porque ele tem que esfriar esse ar, nós vamos explicar por quê, tá? Então a função principal dele é resfriar o ar que entra no cilindro após ser comprimido pelo turbocompressor. Existem algumas questões que a gente fala assim. Antes de continuar, aqui é um desenho do rapaz aqui, né, que aqui é uma representação, aqui é uma foto de um intercooler, de um resfriador de ar de carga, né? Pois bem, existe geralmente aquela coisa, poxa, por que resfriar o ar que vai entrar aqui no cilindro? Porque a princípio a gente deseja que o ar que entra aqui seja um pouco quente, né? Já que a gente quer combustão aqui perfeita. Se o ar entrar muito frio, você vai ter que esquentar o ar depois e tal. Então, por que esse ar não entra aqui tão quente, né? Quanto mais quente, melhor. Não, é verdade que se ele entrar mais quente, melhora a combustão. Entretanto, tem outros prejuízos, né? Por exemplo,
O primeiro problema que nós temos que ver é com a densidade do ar, tá? Ar mais frio é mais denso. Quanto mais frio o ar entrar aqui, ele é mais denso. O que significa isso? É mais massa por volume de ar que entra. Então, se ele entra mais frio, ele entra com maior quantidade de ar, ou seja, maior densidade de ar, que é ar por unidade de volume, tá? Então, quanto mais ar entra, quanto mais massa de ar entra, ele introduz maior quantidade de oxigênio. Maior quantidade de oxigênio significa melhor combustão, porque no triângulo de fogo nós sabemos que a combustão depende essencialmente do oxigênio, né? Então, se você entra com ar mais quente aqui, mais rarefeito, essa é a primeira explicação. Você vai ter menos massa por volume. Nós sabemos que um ar rarefeito tem menos massa do que um ar mais denso, para o mesmo volume, lógico, para o mesmo volume. Então, o ar rarefeito, ele vai entrar com menos moléculas de oxigênio e mais rarefeito tem menos massa por volume. E você vai ter uma queima ineficiente aqui e problema no seu motor. Por isso, o papel importante do nosso intercooler, tá? Outra questão, por que o intercooler, né? Segundo, tem a ver com a temperatura de combustão. Por exemplo, temperatura muito altas aqui, excessivas, vai correr o risco do knocking. Knocking é detonação, né? Vai correr risco de knocking. Se você entrar com ar muito quente, e além de quente, a temperatura gerada pela compressão aqui, pode elevar esse gás a uma temperatura alta e esse motor vai bater, vai ficar batendo, detonando, tá? Que é o knocking, tá? Isso pode danificar tanto válvula como diversas partes do motor aí. Isso já é sabido o que acontece quando o motor começa a detonar, né? Pois bem, vamos em frente. Ainda na questão desse resfriador, né, outra coisa, também o ar mais frio é aquilo que eu falei. O ar mais frio pode melhorar a eficiência. Por que ele pode melhorar a eficiência térmica do motor? Por causa da densidade do ar, porque o ar mais denso ele tem mais oxigênio, né? Isso resulta em melhor desempenho do motor. O motor com mais ar, já que ele está sendo jogado pelo tubo compressor, ele vai com uma grande massa de ar. Essa grande massa de ar sendo resfriada, melhor ainda, porque ele diminui o volume. Diminuindo o volume da massa de ar que vem quente, ele diminui o volume e a massa de ar continua constante. Consequentemente, a densidade aqui é muito alta e você aumenta. Por isso que os motores turbinados, eles realmente têm maiores potências do que os aspirados, né? Pois bem, corpo da borboleta, né? Nós mudamos agora aqui do resfriador para a borboleta, né? Aqui é uma representação, gente. Aqui é só para mostrar que tem. E aqui entre a borboleta e aqui tem o coletor de admissão. Então, ela controla a quantidade de ar que entra no motor e determina, em conjunto com a injeção, né, de combustível, a proporção da mistura. Então, a proporção da mistura é organizada por ela, pela borboleta, juntamente com um sistema de injeção, tá? Pois bem, para terminar a nossa parte aqui, em veículos a gasolina, a posição do acelerador, né, do pedal lá, né, está intimamente ligada à abertura da borboleta. Então, quanto mais você puxa o acelerador e acelera, mais você atua nessa borboleta, né, que regula o fluxo de ar para o coletor de admissão, tá certo? Então, isso é o papel da borboleta. Ela é um regulador tanto de ar, juntamente com o sistema de injeção, tá? Só para complementar, como eu estou mostrando somente as representações, como eu mostrei aqui, aqui são 3 tipos de borboletas que são instaladas nos condutos de admissão, né? Aqui está o flapzinho da borboleta, o outro flap nesse balanço, né? Para regular, abrindo e fechando, é como se fosse uma válvula borboleta industrial mesmo, tá? É mais ou menos parecido com aquilo ali, quem está acostumado com isso. Pois bem, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso vídeo aqui. Eu espero contar com vocês no próximo vídeo, tá? Nós vamos falar ainda do sistema de admissão dos motores de combustão interna e falar mais aí do coletor e da válvula de admissão, né? Tá bem? Eu espero que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo. Agradeço todo esse tempo que você esteja conosco. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.